Fala, galera! Tudo certo com vocês? Hoje vamos mergulhar fundo em um território perigoso do mundo automotivo, o dos carros que, à primeira vista, parecem oportunidades incríveis. Uma chance de ter um diferencial na garagem, mas que, na realidade, se transformam em verdadeiras armadilhas financeiras e emocionais. São modelos que chegaram ao mercado prometendo revolucionar categorias, trazendo inovação, um quê de luxo ou uma pitada de esportividade, mas que por uma série de fatores cruéis foram cancelados pelo próprio mercado. Número 5. Peugeot Citroën com motor EC. 5. A inovação que virou uma sentença. O motor EC5, que equipou modelos como o Peugeot 208 e o Citroën C3 entre 2013 e 2018, chegou ao Brasil com um discurso sedutor: eficiência, performance refinada e tecnologia de ponta para os compactos. No papel, era moderno. Na prática, escondia uma decisão de engenharia que se provaria catastrófica: a correia dentada banhada a óleo. Em vez da tradicional correia de borracha visível ou da corrente metálica, a ideia era que a correia funcionando dentro do motor, lubrificada pelo próprio óleo, teria vida útil estendida e operária com mais silêncio. O problema é que essa configuração se mostrou extremamente sensível à qualidade do óleo e à realização das manutenções dentro dos prazos rigorosos. Se o óleo não era o específico, ou se havia qualquer contaminação por combustível, a correia começava a se degradar prematuramente. Os pedacinhos de borracha desgastada entupiam o sistema de lubrificação, podendo causar falhas em outros componentes. O pior cenário, porém, era o rompimento. Diferente de um motor com correia externa, que ao quebrar apenas deixa o carro parado, no EC5, o rompimento quase sempre resultava na interferência de válvulas e pistões, travando o motor instantaneamente. O conserto, nesses casos, beirava o preço de um motor novo, ou, em muitos casos, inviabilizava economicamente o veículo. Os sinais de alerta eram sutis. Pequenos ruídos de raspagem ou leve perda de potência que muitos donos atribuíam a besteiras. A manutenção preventiva ela era cara e exigia um mecânico especializado na marca, pois o serviço é complexo. Oficinas comuns, com razão, se recusavam a tocar no carro. Peças de reposição, de filtros a sensores específicos, eram e ainda são raras e caríssimas, muitas vezes dependendo de importação. Na revenda, o EC5 carrega um estigma. Mesmo unidades com a correia trocada recentemente e em perfeito estado de funcionamento, sofrem uma desvalorização acentuada. O mercado conhece o fantasma e compradores informados fogem dele. Quem comprou um 0 km na esperança de ter um carro francês tecnológico acabou preso a um ciclo de apreensão e gastos imprevistos. Número 4. Ford EcoSport 1.0 Supercharger, 2003. O SUV que queria ser esportivo e não era nada. A Ford, no início dos anos 2000, teve uma ideia aparentemente genial: pegar um SUV compacto que já era um sucesso de vendas e injetar uma dose de esportividade com um motor diferenciado. Assim nasceu o EcoSport 1.0 Supercharger. Na teoria, parecia o compacto perfeito, a praticidade de um SUV com a alma de um carro esportivo, graças a um motor 1.0 com compressor mecânico. A realidade, porém, foi um dos maiores anticlímax automotivos da história brasileira. O motor, mesmo com o compressor, era simplesmente muito fraco. Com apenas 80 cavalos vapor, o carro pesava quase 1,2 toneladas, resultando em uma performance pífia. Brincadeiras como uma Kombi sobe ladeiras mais rápido não eram exageros. O 0 a 100 km por hora beirava os 15 segundos, tornando qualquer ultrapassagem em estrada uma manobra de alto risco. Além da performance decepcionante, o consumo de combustível era absurdamente alto para um motor 1.0, muitas vezes superando a versão 1.6 aspirada, mais pesada e menos potente. A complexidade do sistema com compressor afastava os mecânicos. Oficinas comuns não tinham ferramentas ou conhecimento, e a Ford mesma tinha dificuldade em lidar com os problemas crônicos.
Encontrar peças específicas do bloco compressor era uma missão quase impossível. Quem comprou o EcoSport Supercharger teve que aceitar a realidade. Era um casamento sem possibilidade de divórcio. O carro passava mais tempo na oficina do que na garagem, e os custos de manutenção eram proibitivos. Na hora de revender, o desespero falava mais alto. Era preciso dar descontos abissais para se livrar do problema. Hoje é uma raridade, mas não do tipo cobiçado. Número 3. Chery Tiggo 3X 2021, o fantasma que desapareceu do mercado. O Chery Tiggo 3X foi lançado com um marketing agressivo, prometendo ser a nova sensação entre os SUVs compactos de entrada. Tinha tudo para dar certo. Design moderno e ousado, um motor 1.0 turbo, uma tendência do mercado, interior equipado com multimídia e ar-condicionado digital e um preço extremamente competitivo. Muitos youtubers e especialistas chegaram a se apontá-lo como uma excelente opção. O grande problema veio depois. Menos de um ano após o seu lançamento, a Chery, sem aviso prévio, cancelou a comercialização do modelo no Brasil. O Tiggo 3X simplesmente desapareceu das concessionárias, deixando os proprietários completamente à deriva. O motor 1.0 turbo era exclusivo dessa versão na linha Chery, na época. Qualquer problema, por mais simples que fosse, um sensor, uma bomba de combustível, se transformava em um pesadelo logístico. Não havia peças no mercado de reposição, e a rede de concessionárias da marca, em franca reestruturação, não estava preparada para oferecer suporte. Mecânicos independentes sequer conheciam o motor. O preço de tabela FIPE era uma ilusão. Ninguém, absolutamente ninguém, queria comprar um carro usado que havia virado um órfão de fabricante, de forma tão abrupta. A desvalorização foi instantânea e brutal. O Tiggo 3X é o exemplo mais claro e recente de que um carro pode ser bonito, bem equipado e moderno. Mas se a marca não sustenta o modelo com suporte e peças, ele se transforma em uma carcaça tecnológica impossível de manter. Número 2. Hyundai Veloster 2012. A casca esportiva e o coração morno. A Hyundai investiu pesado para entrar no nicho dos esportivos com o Veloster. Seu design era único e chamativo. 3 portas, 2 do lado do motorista e uma do passageiro, linhas agressivas e um marketing que prometia adrenalina e performance. A campanha publicitária vendia a ideia de um carro potente e diferenciado. A decepção veio no primeiro contato com a ficha técnica. O motor 1.6 Gamma Flex rendia na prática apenas 128 cavalos usando gasolina, valor bem abaixo dos quase 140 cavalos que a campanha sugeria. Para um carro que se vendia como esportivo, o desempenho era francamente fraco. O 0 a 100 km por hora beirava os 10 segundos, e a dirigibilidade, embora competente, não tinha a agressividade que a carroceria prometia. O consumo de combustível também não era dos melhores, ficando numa zona desconfortável para um aspirado 1.6. A grande ironia do Veloster é que, mecanicamente, ele compartilhava muitos componentes com o HB20 e o Creta, o que, em tese, tornaria a manutenção acessível e fácil. No entanto, o público simplesmente não comprou a proposta. Compradores 0 km viram o valor de seus carros despencarem rapidamente. O Veloster se tornou o símbolo do marketing enganoso no setor automotivo. Muita aparência e pouca essência. Ele não era um carro ruim tecnicamente, mas era um produto que não cumpria com a sua principal promessa. Quem comprou enfrentou a frustração de ter um falso esportivo e as dificuldades para revendê-lo, tornando-o um mico para quem buscava status e performance. Número 1. Chevrolet Sonic 2012. O estrangeiro sem pátria. O Chevrolet Sonic chegou ao Brasil cheio de ambição. Era um global design, importado do México, com um visual arrojado, painel de instrumentos digital e futurista, motor 1.6 atualizado e uma lista de equipamentos que deixava muitos concorrentes no chinelo. A GM o posicionou como um compacto premium, um degrau acima do Prisma e abaixo do Cruze. O problema do Sonic foi nunca ter encontrado seu lugar no mundo, ou melhor, no mercado brasileiro. Ele era mais caro que o Prisma, que era maior por dentro, menos espaçoso que o Cobalt, seu primo de plataforma,
e não oferecia o mesmo status e refinamento que o Cruze. O consumidor ficou confuso. Por que pagar mais no Sonic se o Prisma era mais barato ou o Cobalt era mais espaçoso? Resultado: vendas pífias e uma desvalorização que foi um dos espetáculos mais tristes das revendedoras. Por ser um carro de baixo volume e com alto índice de importação, as peças de reposição eram escassas e caras. Mecânicos não estavam familiarizados com sua mecânica e elétrica e evitavam o serviço. Uma simples batida que danificasse uma peça da lataria poderia significar meses de espera por uma importação ou a adaptação cara de uma peça similar. O Sonic é talvez o caso mais didático desta lista. Ele prova de forma cristalina que um bom produto no papel não é suficiente. Um carro precisa de aceitação do público, de uma rede de suporte robusta e de um posicionamento de mercado claro para ser um bom negócio a longo prazo. Quem comprou o Sonic, um carro realmente completo e interessante, enfrentou altos custos de manutenção e uma dificuldade hercúlea na revenda, tornando-o o exemplo perfeito de uma boa ideia que fracassou por falta de estratégia. E aí, galera? Conseguiram perceber o padrão? Esses 5 carros, cada um à sua maneira, mostram que as armadilhas no mercado automotivo são diversas. Pode ser uma falha de engenharia audaciosa, como no EC5, uma proposta de motorização mal executada, como no EcoSport, o abandono puro e simples pela montadora, como no Tiggo 3X, a quebra de expectativa entre marketing e realidade, como no Veloster, ou a simples rejeição de um produto que não se encaixou, como no Sonic. E você, já teve alguma experiência com um desses carros? Conhece alguém que passou por esse aperto? Qual deles você considera o mico supremo e jamais teria na garagem? Comenta aí embaixo. Conta sua história. Compartilhe a sua opinião. Sua experiência pode ser crucial para ajudar outro membro da nossa comunidade a evitar uma furada gigantesca. Um abraço e até o próximo vídeo.